Caso surpreendente. O Argen pede com licença e estende a mão para apertar a mão dela, mas em seguida ele fala que, pensando bem, ele acha melhor eles não apertarem as mãos. E em seguida ele pede para ela esperar e pergunta se ela sabe aonde ele pode abastecer o jato dele. Como é que é? E claro, ela pensa que é uma brincadeira e começa a rir, e fala pra ele que ela não sabe. E novamente ele pede pra ela esperar e pergunta se ela tem certeza que não quer dar uma volta no jato dele. Ela pergunta se realmente aquele é o jato dele, mas acaba dizendo que não e diz pra ele que ela tem namorado. Então ele diz pra ela que ele pode provar que é dele. E ela pergunta se esse carro é dele. Ele fala que tanto o carro é dele quanto o jato também. E ainda não acreditando, ela pergunta novamente se o carro é dele. E em seguida diz pra ele que ele tem um ótimo carro. E depois de se apresentar pra ela, ele fala que não pode perder muito tempo porque ainda essa noite ele vai voltar pra Londres. Ele pergunta se ela já foi pra lá. E como ela diz que não, ele fala pra ela que tá procurando alguém pra ir com ele, já que a namorada dele terminou com ele. Então ela pergunta se a namorada dele terminou com ele mesmo ele tendo esse carro. E depois que ele pergunta se ela gostaria de ir com ele, toda empolgada ela fala que ela tá livre no momento. E como ela acaba aceitando fazer uma viagem com um completo desconhecido, ele fala pra ela entrar no carro. E dentro do carro ela fala pra ele que é a primeira vez que ela entra numa Ferrari. Ele pergunta se é verdade e fala pra ela que essa noite ela vai viajar no jato dele. Ela diz que está falando sério e que realmente vai com ele. Então ele pergunta se ela estava falando a verdade quando disse que tinha um namorado. E depois que ela acaba dizendo que não tem namorado, ele fala que ela pode começar a dizer que ele é o namorado dela. E quando ele fala pra ela o quanto a cidade de Londres é bonita, ela não esconde a empolgação. E depois ele acaba deixando ela em casa e combinam de se encontrar no local e na hora marcada. Mas quando chega no horário marcado, o Argen não aparece. E meia hora depois ele liga dizendo que houve um imprevisto e que vai mandar um Uber pegar ela. E pela forma que ela fala com ele no telefone, dá pra ver que ela já tá perdendo a paciência. E ela já sai do carro aborrecida e fala pra ele que depois de muito tempo esperando, ela percebeu que estava no lugar errado. E pergunta o que está acontecendo. Ele fala que o que está acontecendo é que primeiro ela rejeitou ele, e depois, interessada na Lamborghini, ela resolveu conversar com ele. E quando ela pergunta o que ele está dizendo e começa a ir pra cima dele, ele fala pra ela que está sendo filmado. Ela pergunta se isso é uma brincadeira, e ele começa a mostrar as câmeras pra ela. Ela pergunta para o cameraman o que ele pensa que está fazendo e pede para ele parar de filmar. E pede para o Argen sair da frente dela. Mas no final, depois que ela se acalma pelo menos um pouco, ele ainda acaba tendo que deixar ela em casa. Foi mal, você não tem geladeira em casa não, é? Quando essa garota passa pelo Charlie, ele pergunta se ele pode levá-la para beber alguma coisa. Mas de um jeito irritante, ela fala não para ele. Ele fala que não está convidando ela para beber água.
E como ela não entende, ele repete novamente. Ele percebe que ela não está entendendo muito bem e pergunta se ela fala inglês. Ela fala que não e acaba dizendo que ela fala espanhol. Ele diz para ela que ele fala um pouco de espanhol e fala que ela pode ensinar alguma coisa para ele. E em seguida ele pergunta o nome dela. E depois que ela fala para ele que está ocupada, ele fala que tudo bem e que vai deixá-la ir. Mas como ela percebe que ele está se aproximando do carro, ela pergunta se esse carro é dele. Ele diz que sim e fala para ela que ele acabou de comprar esse carro. Então ela pergunta para ele com o que ele trabalha. Ele começa dizendo que ele gosta de trabalhar pela internet e termina dizendo que ele é um artista. Eu acho que como ele foi pego de surpresa, acabou se perdendo um pouco na resposta. E depois que ela fala para ele que o carro dele é muito bonito, ele fala que o interior do carro é vermelho e que ele vai mostrar para ela. Ela fala para ele que esse carro é o sonho de todo mundo. Mas em seguida o Charlie muda totalmente de assunto e faz uma pergunta difícil. Ele pergunta entre a pessoa mais feia e mais bonita de Miami, de 1 a 10, como ela classificaria ele. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Ela tenta fugir da pergunta e fala pra ele que ela não pode julgar apenas pela aparência. Mas ele diz pra ela que não está falando da personalidade e pergunta novamente. Mas por final ela acaba dando 8 pra ele. Mentira! E nesse momento ele fala pra ela que ele tem mais uma pergunta. Então ele pergunta pra ela o que aconteceu mais cedo, quando ele tentou falar com ela, mas ela disse que estava ocupada. Mas depois de ver o carro dele, não parecia estar tão ocupada assim. Mas ela continua mentindo, dizendo que ela voltou porque ele foi legal e educado com ela. Então ele pergunta pra ela se ela sabe o que significa Gold Digger. Já ela pergunta pra ele se ele tá achando que ela é uma interesseira ou algo parecido. E depois que ela diz pra ele que ela realmente precisava ir, ele fala que entende, mas que depois que ela viu o carro dele, parecia que ela já não precisava ir embora. Então ela fala que já que ele pensa que ela é interesseira, não tem mais nada pra conversar com ele. E ele termina dizendo que ele só estava procurando uma interesseira para o vídeo dele, e agora que ele já encontrou, ele pode ir embora. O Alex começa o vídeo deitado no chão e pede para essa garota esperar porque ele precisa falar com ela. E é claro, ela diz para ele que não dá e diz também que ela está com pressa. E quando ele estende a mão para apertar a mão dela, ela fala que não vai apertar a mão dele. Ele pergunta se tem alguma coisa errada. Ela fala que não tem nada errado, mas também não vai apertar a mão dele. Ele pergunta se é por causa da barriga dele. E em seguida pergunta também se ela gostaria de ir numa lanchonete com ele. E como nós já esperávamos, ela fala que não e ele fala que tudo bem. E nesse momento ele fala pra ela que só vai perguntar pela última vez e pergunta se ela tem certeza que não quer ir com ele. Mas agora, quando ela se aproxima dele, ele fala que fica muito aborrecido quando isso acontece. Então ela pergunta se ele está chateado. Ele diz que é claro que sim e fala que ela acabou de dizer que ia embora. E quando ela diz pra ele que pensou melhor e resolveu dar uma chance pra ele, ele pergunta o que faria ela mudar de ideia depois de ter rejeitado ele. Ela fala que pensou melhor e que ele parece um cara legal. Ele fala que não acredita e que existem muitos carros melhores do que esse, e que se ela tivesse gostado realmente dele, teria aceitado sair com ele. E depois que ela pergunta se ele está chamando ela de interesseira, ele fala que realmente ele acha ela interesseira, mas que se ela der um 360 para ele, ele vai pensar no caso dela, porque no momento é ele que não está muito interessado. Ela pergunta se ele está falando sério, e quando ele pede para ela ficar calma, aí que ela perde a paciência. Não vai esquecer de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal, porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo.